Sabe matrioshka? É aquela boneca tradicional russa que você abre e tem outra boneca dentro. Você abre e tem outra dentro. Aí você abre e tem outra dentro. E por aí vai. A desigualdade brasileira transformou a Covid-19 em uma matrioshka de crises. Você abre a crise sanitária e tem uma crise econômica. Abre a crise econômica, dentro tem uma crise educacional. Abre a crise educacional e dentro tem uma crise de acesso à tecnologia. Quase um ano depois do início da pandemia, ainda não temos a dimensão do impacto sobre a educação. O que fazer com o ano letivo praticamente perdido? Quando será seguro voltar às aulas presenciais? O que esse atraso significa para o nosso futuro? Para conversar sobre os desafios para a educação na pandemia, chamei 2 especialistas. Alexandre Schneider foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, é presidente do Instituto Singularidades e pesquisador da Universidade de Colômbia. Antônio Góes é colunista de educação do Globo, autor dos livros 4 décadas de gestão educacional e líderes na escola. Educação é o tema do Diálogos de hoje. Eu queria começar com a questão da volta às aulas, que não é uma questão simples. Segundo a Unesco, a pandemia afetou 52 milhões de crianças no Brasil. De um lado, crianças que praticamente perderam o ano letivo, pais desesperados. De outro, uma pandemia que não arrefece. Os alunos do estado de São Paulo têm data marcada para voltar à escola, 1º de fevereiro. Nas 2 primeiras semanas, as escolas da rede estadual devem funcionar só com 35% da capacidade. Segundo a Secretaria de Educação, tudo vai ser feito com segurança. O fechamento indiscriminado das escolas preocupa a Unicef. A organização critica governos que fecham as escolas como um primeiro recurso, tudo de uma vez só. Como deve ser o controle e monitoramento das escolas para podermos ter crianças na escola de forma segura para todos? Queria começar o diálogo com vocês com essa pergunta. Eu acho, Mara, que a gente passou muito tempo no Brasil, esse ano todo, discutindo quando voltar. E a gente discutiu muito pouco como voltar. Né? Tá muito claro, quando a gente olha as pesquisas, o Antônio tem escrito sobre isso, as pesquisas feitas no mundo desenvolvido, tem uma pesquisa na Bélgica, uma pesquisa na Holanda e outras, mostram que mesmo com um curto espaço de tempo, de alguns meses, já se percebeu uma diferença na aprendizagem dos alunos. Né? E a gente está falando de lugares onde as pessoas estão conectadas, onde houve mais facilidade de adaptação, e isso é bem diferente da nossa realidade. Então, é evidente que a gente tem um problema pedagógico e educacional sério. As crianças perderam demais com esse ano fora da escola, especialmente os mais pobres, que é o esporte nacional brasileiro, né? Que é continuar ampliando as desigualdades pré-existentes. E isso é muito sério. Então, a questão é como voltar. E para voltar, de um lado a gente tem uma questão que é de saúde, e, portanto, como deixar a escola protegida, como garantir com que a gente tenha a escola ventilada, com os professores e os alunos sem risco, e o caminho até a escola também menos arriscado, que é o caso do transporte escolar, que também precisa ser olhado, e do outro lado, o pedagógico, quer dizer, se a gente tem um rodízio, quem deve ser priorizado? Né? Como é que a gente faz o levantamento de quem tem ou não tem acesso aos meios digitais, que a gente sabe que é um grande problema no Brasil? E, sobretudo, formar os professores para um novo momento. Um momento em que parte da aula vai ser presencial e parte disso vai ser à distância. Então, você tem um problema de logística para quem não tem equipamentos poder frequentar algum equipamento da prefeitura ou do governo do estado, e um problema pedagógico que é formar os professores para darem aula de um outro jeito, né? Que é combinando meios distintos no seu processo pedagógico. Então, de início, eu acho que os grandes desafios para a volta às aulas são esses. Um é sanitário, a gente está vendo aí que a crise voltou e voltou brava, e o outro é pedagógico. Formar professores e equipes para cuidar dos mais vulneráveis e, sobretudo,
para que os professores possam ter a habilidade de dar aula nesses dois canais, o tradicional, presencial, e o novo, remoto. Mara, eu acrescentaria aí, além dessas dimensões pedagógica e sanitária, eu acho que tem uma questão política também. E qual é essa questão política? Você estava citando aí as matrioscas, né, que uma crise pare a outra. E no Brasil, essas matrioscas aí, elas se retroalimentam, né? A desconfiança nas instituições, a desconfiança, a polarização. Então, tudo isso cria um ambiente que, além um gestor, como foi o Alexandre, além de se preocupar com a questão de saúde e com a questão pedagógica, né, com a segurança sanitária, digamos, e com a questão pedagógica, ele precisa também convencer a sociedade de que é seguro, né? Não adianta você uma política pública, o Alexandre sabe isso na prática, mas assim, qualquer política pública num campo educacional, ela acontece na ponta com milhões de professores, centenas de milhares de diretores, de milhões de alunos, né? Então você precisa, se esses personagens, famílias, alunos, professores, não estiverem convencidos e seguros de que é preciso voltar, qualquer política vai ficar capenga. Por outro lado, você também não pode esperar as condições ideais para agir. Então, você tem que criar um ambiente de diálogo, de conversa, mas de indução. Eu concordo com o Alexandre. Assim, o Brasil ficou já muito tempo, foi um dos países que mais tempo ficou fechado. Então, assim, todas as nossas energias deveriam ser no sentido de que as escolas voltem, mas colocando essas energias não só no campo pedagógico, no campo sanitário, mas também no campo de convencimento, de mostrar e talvez isso seja preciso que essas coisas aconteçam aos poucos. Você volta aos poucos e as pessoas vão percebendo, os pais vão se sentindo mais seguros e a gente vai criando uma onda favorável a essa volta. Eu concordo com o Alexandre que todos os esforços têm que estar voltados para a volta. Eu só adicionaria mesmo que essa questão, que é uma questão de qualquer implementação de política pública na educação precisa ter muito diálogo, uma boa dose de indução, mas também equilibrando com diálogo, com convencimento, porque, do contrário, as coisas não vão acontecer a contento na ponta. Essa questão que você coloca política, e o Alexandre chamando atenção para o aprofundamento da desigualdade, que essa demora na volta às aulas, essa dificuldade, né, para as crianças voltarem, o potencial que tem isso para aprofundar a desigualdade, quer dizer, quando você junta essas duas coisas, você tem um cenário muito desesperador, né? Porque essa questão política ela tem impedido muitas coisas em muitos setores, a polarização, a falta de um mínimo de entendimento para o encaminhamento de algumas soluções. E na questão sanitária, a gente está vendo isso de uma forma muito trágica. Verdade. E às vezes acho que as pessoas têm, não sei se o Alexandre tem essa mesma sensação também, às vezes quando a gente fala de educação, as pessoas têm uma imagem de que não, na educação a gente dá as mãos, a gente se entende, e o campo educacional é cheio de disputa política, de polarização, não é um campo fácil também, um campo difícil de se trabalhar com consenso, para além do consenso de que a educação é prioridade, dá um double click nisso e volta, então vamos transformar isso nessa política, e aí os conflitos acontecem. Sempre aconteceram na educação, né? É próprio da democracia, mas esse momento ele é pior, porque a crise política ela contamina, ela atravessa todas as conversas, todas as discussões. Então, de repente, você defender ou não volta às aulas, quando se começou a defender com maior ênfase, parecia uma questão política. Assim. Se você está defendendo volta às aulas, logo você é negacionista, e aí depois começaram a surgir evidências de que, pelo menos nos países mais ricos, de que havia uma maneira de voltar sem tantos riscos sanitários, e aí começava, e aí é como se o pêndulo movesse, mas a polarização continuasse. Então, assim, e é difícil você fazer diálogo, você fazer política, e no Brasil, aliás, assim, até mesmo questões que a gente dava como, geralmente, né, Alexandre, a gente comparava a educação com a saúde.
A educação não é a saúde. A saúde, você vai lá, tem um protocolo, tem a vacina, todo mundo aceita a vacina, no posto de saúde é só a pessoa ir lá, é comum, temos um programa. E mesmo na questão da vacinação, hoje a gente consegue criar, muito por causa do presidente Bolsonaro, esse pandemônio, essa crise, até questões muito básicas, como é a vacinação, de repente vira uma questão, se eu aceito me vacinar, eu estou do lado X. Se eu não aceito me vacinar, é porque eu estou do lado Y do ponto de vista político. Então, isso é muito ruim para a educação e para qualquer área. Eu acho que tem dois efeitos aí combinados que estão sendo desastrosos para nós, né? E na educação e no Brasil. Eu acho que o primeiro é essa questão da polarização. Você falou muito bem, né, Antônio? A gente tem um dos melhores programas de imunização do mundo, né, no Brasil. Sim, o SUS é uma coisa extraordinária e este programa especificamente é reconhecido internacionalmente e era nacionalmente até então. Hoje tem gente que diz, eu não vou tomar vacina, eu não sei como é que é a vacina, eu preciso ver a procedência dessa vacina. E, de outro lado, tem uma coisa de confiança, né? E aí a confiança nos governos e nos políticos, que já não era muito alta, ela tem caído, né? Acho que a eleição do Bolsonaro é um pouco fruto disso, mas quando a gente olha o próprio comportamento na pandemia, muito pouca gente tirou nota alta, né? Uma hora era assim, precisamos fechar, aí de repente abre sem explicar porquê e diz que está tudo bem. Aí passa a eleição, parece que piorou, parece que 24 horas depois das urnas fechadas, o vírus parece que saiu das urnas, né? E foi contaminar todo mundo. E aí as pessoas não conseguem mais ter uma referência clara no poder público quando ele diz que um assunto é grave ou não é. E acho que esse é o ponto marcante da volta às aulas, né? A gente falou para todo mundo ficar em casa. E aí tem esse vai e vem. Aí você vai chegar para um professor e vai dizer para ele, olha, vai lá que é tranquilo. Ele também tem seus medos, ele também perdeu entes queridos, gente que perdeu o emprego, ou pequena empresa na família, enfim. Ou para os pais e dizer, olha, fica tranquilo que aquela escola que no noticiário aparecia como uma escola sem infraestrutura para estudar, vai estar pronta para que não haja contaminação dos seus filhos. Nem mesmo os números. Se a gente desconfia de uma vacina, como a gente consegue fazer com que a população confie que a escola não é um local ou que as crianças não são um vetor como os adultos? Então, eu acho que o caminho agora para a reconstrução desse processo de confiança. E, como você bem disse, a gente vai precisar de ir paulatinamente acolhendo essas pessoas. Né? O poder público hoje devia chamar os professores, em vez de dizer é político, é o sindicato, tudo bem, tem corporativismo, mas tem que chegar e acolher essas dúvidas, trazer esses caras para dentro, discutir com eles, mostrar as escolas, ter uma postura ativa para mostrar que está se cuidando dessas pessoas. Infelizmente, o que a gente tem visto é o contrário. Quando acontece uma coisa grave, você citou o nosso presidente, hoje mesmo, quando está sendo gravado, ele deu uma declaração sobre a crise de Manaus, dizendo que fez o possível. Não se espera de uma figura pública que diga fez o possível quando a gente tem pessoas morrendo por falta de oxigênio. Né? Não é isso que a gente espera de alguém que disputou uma eleição e que ocupa qualquer função. Pode ser prefeito, vereador, secretário, deputado. Essa é a hora que a gente precisaria ter todo mundo junto. Isso vai impactar a volta às aulas, porque eu acredito que precisa se quebrar essa desconfiança que existe em relação ao poder público e sua capacidade de cuidar das pessoas, que infelizmente se quebrou no Brasil. Você falou da intranquilidade dos pais. Eu conheço pais que estão aflitos com essa volta às aulas. Dos professores nem se fala. O que a gente pode dizer para tranquilizar essas pessoas, esses pais, esses professores? O que elas podem fazer para ajudar a garantir um retorno seguro para a escola? Olha, eu acho, Mara, que a primeira coisa é entrar em contato com a escola, seja ela pública ou seja ela privada. Tentar entender como a escola está se organizando para isso, né? Se possível, até fazer uma visita à escola. Eu fui visitar a escola do meu filho, por exemplo, para tentar ver quais os protocolos que eles estão adotando. Acho que isso é muito importante para dar mais tranquilidade para os pais. A outra providência é se cuidar, né? Quem é pai, insistir com os filhos nesses protocolos que a gente precisa seguir, né? Reduzir o mais possível
a sua convivência, né? É duro dizer isso, mas a gente ainda vai ter que passar por esse momento. Mas, sobretudo, em relação às escolas, é tentar conhecer o protocolo, visitar a escola, conversar com o diretor da escola. No caso do professor, eu acho que também é o caso de conversar com os colegas e discutir com a direção, se é uma escola privada, discutir com a direção da escola quais são os protocolos adotados e como eles vão garantir que eles sejam seguidos. E na escola pública, eu acho que aí é uma questão dos secretários de darem um passo adiante. Eles trabalharam muito esse período, a gente tem que reconhecer. A grande maioria deles procurou lidar com a pandemia da melhor forma possível, mas dar um passo adiante e acolher esses professores, suas dúvidas, em vez de brigar, em vez de dar notícia sem discutir, é construir esse ambiente para poder receber os estudantes melhor. Se o professor não estiver seguro, não vai ter aula, não vai ter ligação com a escola. Ele pode até voltar, mas ele não vai exercer o seu trabalho da forma como a gente espera num ano tão difícil como esse que vem aí. Eu acrescentaria, Maras, a sua pergunta foi o que fazer, eu colocaria assim, o que não fazer, para mim, eu tenho mais clareza do que fazer, mas o que não fazer é forçar, obrigar todos a voltarem, não vai dar certo, por mais que você esteja convencido de que as evidências estão em seu favor, de que a educação, como eu estava argumentando, é uma política pública que depende de atores, de milhões de atores diferentes. Então, assim, a volta forçada, ela tem tudo a dar errado. Mas você precisa induzir, claro, você precisa essas estratégias que o Alexandre mencionou, você realmente precisa convencer a população de que é seguro voltar, mostrar o que você está fazendo. E eu diria também que, aí do campo de vista até mesmo de pressão na política pública, tem também uma agenda que vamos colocar mais ênfase no lobby positivo, nesse caso, de colocar os professores como grupo prioritário também para a vacinação. Porque a partir do momento que você conseguir que os professores estejam vacinados, eles podem se sentir ainda mais seguros, você pode facilitar a volta. Então, enfim, já tem muita evidência de que crianças não transmitem tanto o vírus quanto se imaginava no início da pandemia. Mas isso é pouco, a gente precisa de mais coisa. Então, se a gente conseguir combinar todas essas peças, mais confiança e com uma ampliação da vacinação mais rápida entre os educadores, eu acho que a gente tem aí um caminho ainda melhor para você acelerar a volta às aulas, que é para onde realmente a política pública deve olhar, não resta dúvida. Mara, você conhece alguém que tem medo de andar de avião? Conheço umas pessoas que têm medo de andar de avião. Eu tenho familiares, meus pais moram em Curitiba, e eu tenho familiares que têm medo de andar de avião e vão de carro, né? O que o Antônio está falando é exatamente a mesma coisa. A gente pode pegar os melhores estudos do mundo, pôr o Drauzio Varela na televisão dizendo pode ir para a escola, a pessoa precisa se sentir confiante. Não são os resultados desses estudos que vão fazer esses milhões de professores brasileiros voltarem com tranquilidade. Então, a gente precisa agir para tirar esses bodes da sala ou essas desconfianças. Acho que isso tem que ajudar muito. Acho que o Antônio concorda plenamente com o que ele falou. Desculpa, Tim. É uma ótima analogia essa que você fez. É exatamente isso. Você fala com as pessoas, olha só, é seguro, olha, é assim, é mais seguro do que o carro. Mas não entra na cabeça das pessoas, não tem essa confiança. Ótima essa analogia. Vamos voltar à desigualdade. Sempre que se fala de algum problema no Brasil, é inevitável que na raiz dele esteja a nossa desigualdade histórica, profunda, resistente. Não é diferente com a educação na pandemia. No papel, aula online parecia uma solução elegante. Na vida real, os problemas. E se a família não tem acesso à internet? E se tem acesso, mas não tem dispositivos suficientes? E se tem acesso a dispositivos, mas a família está sem dinheiro para pagar o plano de internet? Antônio e Alexandre, por que parece que ninguém pensou nisso? Assim, acho que está no nosso DNA. Tem uma expressão que há um tempo atrás eu aprendi com os cientistas políticos, que é a dependência do ponto de partida, né? Esse conceito de, em inglês, o Path Dependency Way. O nosso ponto de partida é de extrema desigualdade. As nossas políticas, historicamente, foram
gerando desigualdade. Isso nunca foi um tema. Então, assim, recentemente, né, a gente começou a discutir mais, os economistas começaram a tratar mais de desigualdade, na educação também começou a se falar mais de desigualdade no Brasil, mas eu concordo, esse é um tema que sempre esteve e essa inação das políticas públicas, não, é claro que eu estou generalizando, porque tivemos sim muitas políticas públicas construídas, principalmente na redemocratização, que foram no caminho de menor desigualdade, né? A gente, para não falar só, a gente está, acho que não estou muito pessimista, mas vamos falar da aprovação do Fundeb. O Fundeb, ele tira dinheiro dos entes federativos que mais têm dinheiro e joga dinheiro nos entes federativos de menor recurso. Então, assim, é uma política extremamente equitativa do ponto de vista do financiamento. Agora, a desigualdade tem raízes muito profundas, né? Assim, o que acontece na escola é muito reflexo, né? Você estava citando a questão da falta de acesso à tecnologia. Então, assim, a escola não vai resolver sozinha os problemas da desigualdade. Por vezes, eu acho que é muito um erro, às vezes, de alguns economistas, de colocar assim, vamos dar uma igualdade de oportunidades para todos, né, educacionais, e aí a gente resolve o problema da desigualdade depois, ou que isso naturalmente vai resolver o problema da desigualdade. Não vai, porque a desigualdade afeta as relações na escola. Há uma desigualdade que é gerada dentro da escola e há uma desigualdade que vem de fora da escola. E aí você precisa de políticas públicas e tem vários programas. Nos Estados Unidos tem um programa muito conhecido chamado de escolas comunitárias que pensam nesse sentido, assim, de como é que você pensa a política educacional, não só do ponto de vista do que acontece na escola, mas da oferta de serviços, né, ao redor daquele aluno. Como é que eu preciso garantir internet, eu preciso garantir acesso à saúde, eu preciso garantir um monte de serviços para que aquela criança, principalmente a mais vulnerável, ela tenha melhores condições de aprender. E é claro, a gente precisa olhar para a escola, mas olhar para a escola só não basta. Eu acho, Antônio, pegando um gancho do que você disse, acho que tem uma questão também do lado dos formuladores de política pública e de quem está no Estado, nos governos, que é olhar para os seus indicadores de processo. Então, assim, quantos partos foram feitos, quantos atendimentos foram feitos no sistema de saúde, quantas crianças estão matriculadas em creche, e a gente esquece as pessoas, né? Então, uma parte do combate à desigualdade vem da gente tentar entender os grupos prioritários para o atendimento do Estado. Todo mundo tem que ser atendido, educação é uma política universal. Mas você não trabalha a desigualdade que chega de fora para dentro da escola se você não olhar para essa criança e para essa família e verificar, bom, tem casa? Não tem casa? Tem renda? Não tem renda? A criança tem ido ao médico? Não tem ido ao médico? Todos esses serviços, eles são feitos e não precisa gastar muito mais dinheiro para a gente poder conectar estas áreas, para que elas tratem da pessoa, para que um governador, um prefeito, quando fazem uma reunião, não perguntem para os seus secretários os indicadores de volume de atendimentos que eles deram, mas sim como está a situação das pessoas. Em relação à desigualdade educacional, como o Antônio disse, uma parte é gerada fora da escola. Isso a gente tem que trabalhar com a integração dessas políticas públicas, algo que é muito difícil no Brasil. A outra, a própria escola gera, né? É muito duro dizer isso, mas a escola pública brasileira também gera desigualdade, também tem racismo dentro da escola pública, embora tenha mais negros na escola pública do que na escola privada no Brasil, e a gente precisa mudar o jeito da escola, do professor, enxergar os seus alunos. É muito comum, Mara, numa escola, seja ela pública ou privada, o professor fazer uma espécie de um levantamento nas primeiras semanas de aula e dizer, bom, o Antônio tem aquele óculos lá, aquela cara de inteligente, fala bem e tal, esse aqui eu não vou me preocupar, aliás, é com o Antônio que eu quero falar esse ano inteiro. Mas o fulaninho que está ali no fundo, esse aí vai me dar trabalho, ele desiste desse aluno. A literatura está cheia de exemplos disso, e anedoticamente, a nossa vida real, a gente já viveu ou conhece gente que viveu isso. Então, a gente precisa mudar também o software da escola, especialmente da escola pública, para que o prêmio da escola não seja só melhorar a nota média da escola nos exames nacionais, mas como essa escola pode reduzir a desigualdade educacional.
E aí isso vai forçar as equipes a terem que olhar mais para quem mais precisa. Então, da porta para fora, aproximar os serviços públicos que garantam aos mais vulneráveis que eles vão ser confortados e suas famílias também, atendidos, né? E com uma comunicação em que o diretor da escola pode dizer assim, olha, eu vi que o seu filho não foi na consulta médica, acho que era bom ele ir, né? E da porta para dentro é mudar o jeito da escola trabalhar. E isso vale para os professores de escola privada também. A escola tem que ensinar a todos, né? E a escola não sabe ensinar quem tem mais dificuldade, mas também não sabe ensinar quem tem menos dificuldade de todos, ou aqueles alunos que são muito inteligentes, que acabam sendo tratados na média e muitas vezes também acabam desistindo de alguma forma da escola. Então, ou seja, os professores dentro da sala de aula têm que passar por uma reciclagem, Eu acho que é uma formação diferente. O autor ia falar, então eu botei, mas acho que tem uma questão de formação e tem uma política de indução também. Quer dizer, a gente tem que mudar a forma como a escola é reconhecida como uma escola boa. Hoje, uma escola boa é aquela em que tem uma média dos seus alunos, tem notas, ela tem uma nota média na prova nacional de língua portuguesa e matemática boa. Ela talvez tenha que ser a escola que ensina a todos. Eu não sei se era isso que você ia falar, Antônio, mas eu quero te ouvir, que eu te cortei. Claro. Desculpa, deselegância. Não, imagina, que isso. Não, mas eu ia concordar e acrescentar que isso que o Alexandre está se referindo é uma mudança de cultura. Quando eu falei lá, fui atrás das raízes históricas da nossa desigualdade, você vê isso na educação também. Na década de 30 do século passado, a escola brasileira já era uma massa de exclusão em massa. Na década de 80, um físico, acho que foi muito conhecido no campo educacional, Sérgio Costa Ribeiro, batizou a educação brasileira como uma pedagogia da repetência. Essa cultura, o que está atrás da cultura da reprovação, que até hoje você perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer, o que é um bom professor? É aquele professor durão, aquele professor que é difícil passar na aula dele. Isso é cultura, isso está enraizado na nossa cultura educacional, da nossa cultura de sociedade. Então, uma mudança assim, requer treinamento, mas requer muito esforço de mover um conjunto de políticas públicas em outra direção e vencer resistências, porque as pessoas continuam, uma parte da sociedade continua achando que uma parte da sociedade, por exemplo, não se indigna tanto com a reprovação, quando a gente já teve no Brasil taxas de reprovação similares às dos países da África subsaariana. Mas ninguém no Brasil se preocupava com isso, porque o que é a reprovação? É exatamente isso. E uma vez, comentando alguns dados históricos, um educador mineiro, eu citei esses dados da década de 40, da altíssima reprovação já no primeiro ano, na primeira série, e ele fez uma expressão assim, lá em Minas a gente dizia o seguinte, que escola era que nem parede, você jogava as crianças na parede, a que grudava servia para continuar os estudos, e a que escorregava era que ia trabalhar. De certa maneira, essa cultura é isso que o Alexandre estava se referindo, quando um professor olha assim, esse é o professor, esse é o aluno que eu vou trabalhar, que vale a pena meu esforço, e esse aqui é o aluno que é o caso perdido. E daí aí é uma profecia que se autorrealiza. Eu jogo altas expectativas naquele aluno, naquele outro aluno minhas expectativas são baixíssimas, e aí, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente, em sala de aula você vê o professor e o próprio sistema educacional, sem perceber, um exemplo claríssimo, por exemplo, o mais comum é os professores que são os primeiros colocados em concurso, os diretores que são primeiros colocados em concurso, escolhem as escolas onde eles vão dar aula, em vez do sistema dizer, não, vocês que são os melhores, a gente precisa jogar aqui nas escolas que mais precisam. Dentro da sala de aula, a atribuição de turma aos professores segue essa lógica. O professor mais experiente que escolhe qual é a turma. E qual é a turma que você escolhe para dar aula? Você escolhe a menos problemática. Então, assim, e contra essa... É uma cultura com a qual a gente precisa combater. Não é fácil, mas é preciso persistência e políticas públicas que vão na direção correta. A gente está caminhando para o fim e eu tenho uma última pergunta. O que fazer para recuperar todo esse tempo perdido na educação brasileira e evitar que isso aumente ainda mais a nossa desigualdade? Olha, essa pergunta é tão difícil quanto a primeira, né, mas vamos tentar. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso entender que a gente tem um caminho até chegar lá. Inicialmente, receber os professores,
e fazer um planejamento adequado. Os professores têm que estar seguros para dar aula. E aí eu estou com o Antônio, a gente precisa ter políticas, a vacinação, colocá-los na prioridade da vacinação, trabalhar com eles para que eles estejam seguros. Receber os alunos e, antes de fazer todas as avaliações necessárias, também começar a reconstruir os laços deles com as escolas. Estão um ano sem ver os colegas, um ano sem entrar no prédio, há um ano sem ver, e eles estão com saudade, muitos deles estão com problemas aí que as pesquisas têm mostrado de saúde mental. Em seguida, um planejamento que dê conta daquilo que pode ser feito este ano. Né? Teoricamente, as pessoas estão dizendo, eu até escrevi sobre isso também, 2 anos em um, mas no fundo não é bem 2 anos em um. Você não vai pegar o currículo de um ano, juntar com o outro e entregar para um aluno. Ele vai voltar, muitos deles, como a gente quando para de fazer ginástica um tempo. Dói um pouco aqui, dói ali. Então tem que planejar de um jeito em que esses estudantes possam ir recuperando aquilo que deixaram de aprender. A outra coisa é ir trabalhando em grupos. A gente vai ter quase que, não sei se o Antônio concorda, mas quase que salas multisseriadas nesse retorno. Às vezes o aluno do 5º ano tem lá 30 alunos, 35 alunos, alguns conseguiram seguir, outros já estavam atrasados ou já estavam precisando de reforço para ser mais adequado lá atrás, e aí daram mais algumas casinhas aí para trás. Então, a escola vai ter que dar conta de ir ajeitando esse processo, ter um planejamento quase que para grupos pequenos de alunos, mesmo dentro de uma sala, que vai exigir uma formação muito grande dos professores. Isso não é novidade. A gente tem experiências de salas multisseriadas no Brasil, na Colômbia, em vários lugares. Talvez isso possa nos ajudar, mas isso era um momento antigo, que servia um outro objetivo, que era, quando veio todo mundo para a escola, a gente precisava colocá-los no ano adequado. E acho que a gente precisa articular, para não me alongar demais, as políticas sociais em torno da escola. Então, as políticas de saúde, as políticas de assistência social, de renda, elas precisam estar articuladas em torno da escola para que a gente possa buscar aquele aluno que não voltou, porque a gente vai ter evasão escolar, vai ter aluno que desistiu da escola, a gente tem que buscá-lo, garantir com que ninguém desista e fortalecer as famílias e esses estudantes para que eles possam estudar. Então, não é uma questão complexa, mas a gente tem os instrumentos para isso, desde que, mais uma vez, em vez de a gente olhar os números, a gente olhar para as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio dos gestores públicos nesse ano e talvez nos próximos 2, 3 anos, porque isso não é algo que a gente vai resolver no curto prazo. Mesmo nas escolas privadas, mesmo em famílias que têm muitos recursos à disposição, que não é a maioria da nossa população. E eu pegaria, para não repetir aqui, concordando com o Alexandre, mas partindo do ponto dele, eu acho que a gente precisa também pensar, sempre precisamos, mas já que estamos diante de um evento tão traumático, a gente precisa pensar também no médio e longo prazo. Assim, essa experiência foi muito traumática, assim, o choque de desigualdade que sempre existiu, não é novidade para ninguém do setor educacional, ninguém que estuda políticas educacionais, mas assim, a gente precisa repensar a escola trabalhando com essa questão de articular com as políticas, com outras políticas, garantindo acesso à tecnologia, pensando no uso de tecnologia em sala de aula. Não eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, porque aí tem muito lobby, muito interesse comercial de vender qualquer tecnologia, tem muita coisa que não funciona, que é vistosa, cara, e não funciona. Mas quando bem aproveitada, a tecnologia pode aproximar mais o professor do aluno, não é substituir o professor, não é afastar, ao contrário, a tecnologia pode ser uma ferramenta que, bem utilizada, potencialize a pedagogia, que é, no final das contas, o que importa, né? Não o hardware, mas sim a prática pedagógica, a estratégia pedagógica de cada professor. Então, assim, a gente precisa urgentemente pensar, aproveitar que, não que sejam temas novos, mas a gente precisa repensar a educação, sempre, claro, precisamos, mas assim, diante de um evento tão traumático, a gente precisa pensar no nosso currículo, no que a gente pretende, o quanto que a gente está sendo superficial demais em vez de aprofundar. Então, tem várias questões que já circulavam no campo educacional e que esse é o momento da gente aprofundar diante
de um evento tão traumático que a gente vivenciou. Então, eu acho que é preciso também um olhar para o médio e longo prazo, imagino que o Alexandre vai concordar comigo, para além do... Passou esse ano, a gente precisa aproveitar todo esse aprendizado traumático, não estou querendo dourar pílula nenhuma aqui, mas negativo, traumático, mas a gente precisa construir algo novo em cima disso. Você sabe que eu confesso para vocês, eu não tenho filhos, não sou uma pesquisadora na área de educação, e o que me dá muito medo, é a evasão escolar, porque eu tenho medo, porque eu acho que se os professores, se a escola conseguir com que o aluno fique, você ainda pode, como vocês bem colocaram, você ainda pode, com o tempo, com o trabalho, enfim, ir recuperando isso. Agora, se ele não volta mais para o país, é uma perda enorme para a economia, para o futuro do país, é uma perda enorme. Perder esse cérebro, enfim, ele ir embora, não voltar mais para a escola, é uma coisa triste, é uma coisa que me deixa triste, sabe? E nesse caso tem uma população, né, Mário, que é mais vulnerável a isso, porque uma evasão aos 4 anos de idade, aos 6, aos 8, você ainda tem chance de trazer esse aluno de volta. A gente vai ter oportunidade, e as estatísticas de evasão não é aí onde o caso é mais grave. Mas quando se trata de juventude, você pode estar condenando aquele jovem a um ingresso precário no mercado de trabalho, não só no curto prazo, mas isso pode ter efeitos numa geração de jovens que estão abandonando a escola, numa idade onde isso é ainda mais preocupante. Toda evasão é preocupante, mas tem uma faixa etária que os efeitos eu acho que ainda são mais trágicos ainda, que é a juventude. Perfeito. E acho que é por isso que a gente precisa integrar essas políticas. Quando não tem dinheiro para tudo, a gente tem que escolher onde vai colocar. E eu acho que ter uma política que apoie quem é mais vulnerável para deixar a escola, para deixar de aprender, talvez seja o mais adequado quando a gente olha para a política de renda, de assistência social e a política de saúde. A gente precisa cuidar dessas pessoas, confortá-las para que elas possam seguir dentro da escola e ter uma campanha em cada município brasileiro de busca ativa. Buscar as crianças em casa e acompanhar as crianças, quase como se faz com a saúde da família, a saúde pedagógica, a saúde da aprendizagem dessas crianças e desses adolescentes. E a gente também tem bons exemplos aqui dentro do Brasil, como é o caso da cidade de Caruaru, que fez isso brilhantemente nos últimos anos. É verdade, muito bem lembrado. Muito obrigada, Alexandre e Antônio. Um diálogo esclarecedor, necessário nesse momento difícil para todos. Vocês fazem trabalhos assim, espetaculares, parabéns. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado, Mara. Prazer também falar com o Alexandre sempre. Obrigado, Mara. Valeu, Antônio. Você tem filhos na escola? É estudante? É professor ou professora? O que achou da conversa aqui hoje? O que gostaria de acrescentar a essa conversa? Nossa caixa de comentários está sempre aberta. É esse retorno de vocês que faz nosso trabalho valer a pena. Obrigada a todos e até o próximo diálogo. E se você gostou dessa conversa, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, toca o sininho, porque vem mais diálogos por aí.